Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe grandemente, te alcance, te ministre no teu coração, né, irmãos? Que Deus, Ele te ama, Ele não desistiu de você, Ele não desiste, né, irmãos, né? Não adianta você querer fugir dos olhos de Deus, que Deus, Ele te alcança onde quer que você estiver, irmãos. E o alcançar de Deus, né? A gente lutando contra Deus é mais doído, né, irmãos? Quando Deus precisa estender o anzol, né? A Bíblia diz que Deus vai estender o anzol na vida de muitos, né, irmãos? E vai puxar pelo nariz. Experimenta colocar alguma coisa no seu nariz, irmãos. Como dói, né? Imagine alguém puxando com anzol, né? Então, irmãos, é melhor você obedecer, voltar o coração para Deus, né? E ouvir o que Deus tem para falar para você, você fazer o que Deus quer, né, irmãos, do que você se entregar para o inimigo, porque no mundo e no inimigo não tem salvação, não tem vitória, né? Antes que as coisas virem no avesso, é melhor você voltar rápido, né, irmãos, né? Antes que a linha, o anzol, Deus começa a puxar e o ai de Deus é doído, né? O que Deus pode permitir, né, irmãos, para te ferir antes de te perder, né? Deus não quer te perder. Deus prefere muitas vezes nos ferir do que nos perder, né, irmãos, né? Porque na ferida a gente vai se quebrantar, vai se humilhar, né, irmãos? Vai repensar as atitudes, né? A dor, irmãos, ela não é de Deus, né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, Provérbios 10, 22, vírgula, e com ela não acrescenta dor, né? Aleluia, né? Então, que você possa, o quê, irmãos? Não é de Deus a dor, mas Deus permite muitas vezes a dor para juntar a família que está desunida, né? Para juntar os filhos com os pais com os filhos, né, irmãos, né? Então Deus sabe como trabalhar, Deus nos conhece, Deus conhece essa pessoa aí que está difícil, né, irmãos? Deus é poderoso para quebrar o orgulho dela. A Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus humilha, né? Mas aquele que se humilha, aquele que depende de Deus, Deus exalta no seu tempo, né, irmãos, né? Então, Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. Não adianta você querer fugir. Adão, quando ele pecou, ele quis fugir da presença de Deus. Deus falou assim: Adão, onde você está, né? Onde tu estás? Ele falou: Senhor, eu temi e me escondi, né? Então, né, irmãos, mas Deus estava vendo Adão nu ali, né? E pegou ali, né, irmãos, e cobriu a nudez de Adão e Eva, né, irmãos, né? Então, que você possa entender que os olhos de Deus estão sobre você, aonde quer que você estiver. Amém? Aqui em Provérbios, irmãos, olha, Provérbios 31, 27 diz assim, ó, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Aleluia. Aqui Deus está falando, né, dos conselhos, né, irmãos, da mulher virtuosa, né? Mas essa palavra é para os homens também, né, irmãos? Deus fala assim, ó, olha para o governo da tua casa e não come o pão da preguiça. Aleluia, né, irmãos, né? Então, muitas vezes nós queremos ir na África, pregar na África, ser missionário na África, ser missionário nos outros países, né, irmãos? Nós queremos ser pregadores, né? Grandes pregadores, levitas, né? Adoradores, né, irmãos, né? Mas o Senhor fala assim, olha, a minha obra está perto de você para você fazer. Você não precisa ir tão longe para fazer a minha obra, né, irmãos? Deus quer que você cuide dos seus primeiramente. Deus quer que você cuide da sua família, irmãos. Deus quer que você socorre o que está dentro da sua casa. Né, marido que está me ouvindo, né, socorre a necessidade da tua esposa, né? Olha para ela, dê atenção a ela, né, irmãos? Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro ou achar que o pasto do vizinho é mais verde do que o seu, né? Não adianta, né, irmãos, né? Não adianta.
A Bíblia diz ao contrário, né? Para você cuidar primeiro do que você tem, né, irmãos? Primeiro você olha para aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se você for fiel no pouco, né, irmãos, no que Deus tem colocado, mas é uma mulher, é um filho, são vários filhos, é uma casa, né? Você está achando pouco para você cuidar, irmãos? E está querendo bater asas para fora, né? Deus fala assim, olha para dentro da tua casa, né, irmãos? Cuida do que Deus tem colocado nas tuas mãos. Antes que o inimigo venha e roube o pouco que você tem, né, irmãos, né? Então, as irmãs, né, irmãos, agora com o tempo da internet, né, cuida, né, irmãos? Não fica distraída com as coisas de fora, né, irmãos? Vigia, olha para dentro da sua casa, cuida dos seus filhos, né? Tenho certeza que na casa de muitos os filhos estão gemendo por uma oportunidade, chamando mãe, né? Querendo chamar a atenção dessa mãe, querendo chamar a atenção desse pai, né, irmãos? Que está distraído aí também, né? Não tem um abraço desse pai, não tem, né, irmãos, uma comunhão com esse pai, não sentam mais na mesa, né, irmãos? Né? Tem que preparar o que, irmãos? A Bíblia diz que Deus, ele prepara uma mesa para nós. Uma mesa, no Salmo 23 diz, né, que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, né, irmãos, né? Então, irmãos, o que acontece, né? Deus, ele quer que nós tenhamos o que? Comunhão. O Salmo 133 diz assim, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Vivam ao redor da mesa, né, irmãos, né? E essa mesa espiritual também, irmãos, Deus quer que a igreja esteja unida, né? Congregando unida, né, irmãos? Tem que ter unidade no meio do povo de Deus. Tem que ter unidade na tua família, irmãos, tem que ter concordância, né? Tem que ter vitória, né, irmãos? Deus quer agir através de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né, irmãos? Não adianta que Deus está falando assim, olha, aqui fala das virtudes da mulher virtuosa, né? Quando nós, nem todas, né, irmãos? Certamente nem toda esposa e mãe tem todas essas qualidades aqui que está declarando aqui em Provérbios, né? Mas o que, irmãos? Mas toda esposa deve procurar servir a Deus, a sua família e ao próximo, conforme os talentos e recursos materiais que Deus lhe deu. Aleluia, né? Então, os maridos também, né, irmãos, né? Deus fala do marido, né, que ele tem que amar a esposa, né, irmãos, como Cristo amou a igreja, né? Não é porque os maridos, irmãos, estão relaxando, né? Tem deixado a desejar nas suas casas, irmãos, é terrível, né, irmãos? Quando uma casa não tem o sacerdote, né? É terrível que os filhos fazem o que quer, né, irmãos? A esposa também faz o que quer. Esse marido não tem punho firme para usar de autoridade, para chamar atenção, né, irmãos? Ele acha que deixando a esposa fazer o que quer, ele vai estar agradando. É terrível, irmãos. É terrível, né? As mulheres, o que, irmãos? Elas querem serem dominadas, né? Elas querem ser bem tratadas, né? Elas querem ser conquistadas, né, irmãos, né? E os maridos também querem ser amados, né, irmãos, né? Mas se eu não planto isso dentro da minha casa, como é que eu vou colher, irmãos? Né? Se eu não planto o bem-estar dos meus filhos, se eu não dei atenção para minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas e uma neta, glória a Deus por isso, né? São 3 presentes de Deus, né? Então, irmãos, né? O que vai adiantar? Eu vou pregar o quê, irmãos? O meu louvor, a minha vida, o meu louvor, a minha adoração começa na minha casa. A Bíblia diz, né? Lá em 1 Timóteo 5,8, irmãos, o Senhor, ele diz assim aqui, né? 1 Timóteo 5,8, o Senhor diz assim aqui, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel, né, irmãos? É pior. Porque, irmãos, prega uma coisa e vive outra, mentiroso, né? É mentiroso, né, irmãos? Né? Então, se eu não arrumar minha casa, irmãos, se eu não fazer
as minhas obrigações, né? E querer libertar a vida dos outros e não cuidar da minha casa, a Bíblia diz que eu serei pior do que o ímpio, né? Eu vou negar minha fé, eu vou negar aquilo que Deus está falando. Deus, ele se importa com a família de cada um, né, irmãos? Por isso esta palavra, né? Deus quer que você cuide primeiro dos seus, irmãos. Não adianta eu dar uma cesta básica lá para aquele que está gemendo lá fora, se os meus filhos estão passando necessidade. Eu não posso tirar da boca dos meus filhos, eu não posso ajudar uma outra pessoa, irmãos, se primeiro a minha casa está gemendo de ajuda, né? Eu não posso ficar emprestando dinheiro para os outros, gastando com os outros lá de fora, se a minha casa tem um monte de compromisso para honrar, né? Então eu tenho que cuidar, irmão, primeiro da minha casa. Não adianta eu querer salvar os de fora e achar que eu estou fazendo uma grande obra. Não está, irmãos. A Bíblia diz que, pelo contrário, você está negando aquilo que Deus tem ensinado. Você está negando a fé verdadeira, a fé que funciona, né? Então Deus quer que você volte, irmãos. Você que está me ouvindo, seja homem ou mulher, jovem, né? Volte para suas casas, né? Volte o coração para dentro da sua casa. Você que é jovem, né? Você quer ajudar os teus amigos, as tuas amigas, né? Mas os teus pais estão precisando de ajuda. Os teus pais estão gemendo que você estenda as mãos para ajudá-los, né? Então, irmãos, né? Não adianta nada você pregar e cantar bonito, não adianta nada, né? Você tem que socorrer primeiro os da sua casa. A palavra de Deus diz, né? Olha, se algum homem ou mulher não sustenta os seus próprios parentes, pobres que lhes pertencem, eles na verdade negam a fé, pois o objetivo de Cristo era confirmar a lei de Moisés, particularmente a lei do 5º mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem em todas as coisas, né, irmãos? Né? Deus trabalha em cima de princípio, né? Então, se você quebra os princípios, irmãos, não tem como Deus te abençoar, né? Não tem como Deus agir na sua vida, muito pelo contrário. É uma brecha grande para que o inimigo destrua, né, irmãos? O teu ministério, o teu casamento, a tua família, né? Olha, eles são piores do que os incrédulos. Olha, negam a fé, mas não sustentam as esposas e filhos, e são parte deles mesmos. Eles são piores do que os incrédulos, já que até os incrédulos, na maioria, reconhecem essa obrigação. Né, irmãos? Né? Então, a Bíblia diz que os filhos das trevas, muitas vezes, é mais prudente do que os filhos da luz, né? Que se dizem cristãos, né, irmãos? Né? Então, que você possa, irmãos, olhar para o governo da tua casa, né? Socorre os teus primeiro, irmãos. Socorre o teu marido, socorre os teus filhos, socorre a tua esposa, né? Socorre, irmãos, em nome de Jesus, né? Que o Senhor vos abençoe, né? Que essa palavra entra no teu coração, né? Abraça os teus filhos, abraça a tua casa, né, irmãos? Abraça, dê atenção, né? Dê atenção, né, irmãos? Porque senão os de fora vai dar, né? Vai dar um abraço errado, vai dar uma atenção errada, né, irmãos? E vai pôr tudo a perder, amém? Senta com os teus filhos à mesa, gasta tempo com eles, né? Invista neles, né, irmãos? Semeia a boa semente que é a palavra, né, irmãos? Em nome de Jesus, faça a tua obrigação, irmãos. Muitos não estão fazendo nem aquilo que é por obrigação. E a Bíblia diz lá em Lucas, né? Se eu fizer somente aquilo que eu sou mandado, eu sou inútil, né, irmãos? Eu sou um servo, uma serva inútil, né? Eu não sirvo para nada, né? Eu sou um sal pisado, né, irmãos? Né? Vou ser lançado fora, né? Se o sal não traz sabor, né, irmãos? Para nada mais ele presta, né? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Deus de poder, Deus de graça, Deus de vitória. Senhor, abre a mente dessas irmãs, abre a mente desses irmãos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, traga o sacerdócio, Senhor Deus, sobre os ombros deste homem, Pai, que ele venha cuidar da casa dele.
Pai, que essa esposa, Senhor Deus, como sacerdotisa também do Senhor, Pai, que ela venha cuidar da casa, que ela venha cuidar dos filhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, repreende toda distração no meio da tua igreja, toda rebeldia, Pai, toda frieza espiritual, toda falta de amor para com os filhos, toda falta de amor, ó Deus, Pai, no meio dos casais, Senhor Deus, seja repreendido, ó Deus, Pai, todo adultério, toda prostituição, toda pornografia. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o teu sangue tem poder, ó Deus. Pai, traga temor, ó Deus. Pai, que essa pessoa que está ouvindo seja tocada por esta palavra e volte o coração e se arrependa, Deus. Pai, que ela possa, Senhor Deus, ouvir a tua voz e obedecer, ó Deus. Pai, socorrer os seus lares. É o que nós te pedimos, ó Deus. Traga atenção no coração da tua igreja, ó Deus, e abençoa pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.